da parentela e pautar os atos que se coloquem em posição confortável nas cadeiras, fechem seus olhos, com respirações abdominais lentas e profundas, elevando o pensamento, afastando todo o pensamento negativo, todas as suas dificuldades do dia a dia, com a sua energia elevada a Deus, a nossa casa Luz de Jesus, que vai nos brindar com a palestra A Família e a Reencarnação. Que assim seja. A palavra é sua, Elisete. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui, casa cheia, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante e muito importante para todos nós, que é a família e a reencarnação. A família é um assunto que nos toca a todos, que normalmente é objeto das nossas reflexões, das nossas conversas, e hoje nós vamos tentar esclarecer um pouquinho. Vamos falar inicialmente sobre a reencarnação, depois a família, e vamos juntar esses dois institutos para que a gente possa então compreender melhor o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, nos faz essa afirmação para que a gente entenda que as nossas existências, nós subimos alguns degraus, nós fazemos alguns aprendizados e buscamos, nos aproximamos cada vez mais da perfeição. Claro que faltam ainda muitos degraus para a gente subir, mas a cada existência nós subimos alguns degraus. Em algumas existências nós temos um desenvolvimento moral mais apurado, em outras existências nós temos o desenvolvimento intelectual mais apurado, e em outras ainda a gente consegue equilibrar o intelectual e o moral, e os dois se elevam juntos. Mas esse conceito é muito importante, porque o que é que nós viemos fazer na Terra? Por que é que nós reencarnamos? Para buscar a nossa evolução, para nos encaminhar para a perfeição. E é tal qual uma longa escadaria, né? A cada existência subimos alguns degraus. Mais lentamente ou menos lentamente, podemos fazer bem esta comparação. Não podemos imaginar que numa existência só a gente consiga fazer toda a evolução. Vamos imaginar 60 anos, 80 anos, 90 anos, outros 20 anos. Se na meia-idade, um pouco depois da meia-idade, a gente descobre que tem tanta coisa para melhorar ainda, e a gente ainda nem descobriu tudo que precisa melhorar. Então, fica evidente que nós não conseguimos, numa existência só, chegar à perfeição. Então, o nosso dia a dia, as nossas reflexões
o conhecimento que a gente faz, né, comprova que nós precisamos de muitas existências, de muitas vivências, para que a gente chegue à perfeição. Então nós precisamos ver na pluralidade das vidas, das existências, a condição necessária para a nossa educação e para o progresso. A nossa evolução, toda ela, é um processo educativo. Desde o início até o final, sempre a nossa evolução ela é baseada num processo de educação, de autoeducação. E aí a gente pode ver nas diversas existências como nós vamos lentamente progredindo, vamos concretizando alguns conhecimentos e a cada existência partimos daquele conhecimento que já temos e damos sequência. Esse processo educativo, ele é pessoal. É o nosso próprio esforço que vai fazer com que a gente faça essa evolução, né? É o resultado do nosso esforço, é o resultado das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, que nós vamos saindo de um estado de ignorância, de inferioridade, e vamos nos elevando de degrau em degrau a caminho das inúmeras habitações do universo. Volta aqui a escadaria, né? Porque é uma comparação bem real para a gente, já que a gente ainda precisa de comparações, de coisas palpáveis para fazer o entendimento, né? Então, é através do nosso próprio esforço que a gente consegue subir esses degraus. Nós temos a ajuda dos nossos irmãos, da nossa família, claro que sim. Mas se não tiver o nosso esforço, não adianta. Vamos pensar em casa, né? Não adianta a gente dizer para o filho, vai estudar, tem prova, estuda, desliga a televisão, vai ler um livro. Se ele não fizer. Então, o esforço é pessoal. São as nossas próprias lutas, o nosso próprio esforço, o nosso sofrimento, as nossas vitórias que nos conduzem a subir esses degraus. Assim, hoje, nós somos o resultado das experiências que a gente viveu nas existências anteriores. Assim como amanhã, a gente será o produto das ações de hoje, das atitudes, das decisões que hoje nós tomamos. Tudo isso, pessoal, vamos fazendo link com família, né? Então, é o resultado do nosso esforço, das nossas lutas internas, é o somatório das nossas vitórias, e em dado momento a gente se encontra numa família. Uns mais adiantados, outros menos, e nos encontramos na nossa família. Nem todas as almas têm a mesma idade, né? Nem todas subiram com o mesmo passo nos estágios evolutivos. Então, vamos imaginar, nós temos espíritos milenares, que já fizeram uma longa caminhada, e temos espíritos mais jovens que estão iniciando a caminhada. E além disso, nós temos a diferença da velocidade. Podemos ter espíritos milenares, mas uns andaram mais rápidos e outros menos. E depois nós vamos nos encontrar na mesma família. Alguns espíritos já percorreram uma carreira imensa
e já estão se aproximando do progresso final, vamos dizer assim, na linha material, né? Outros estão iniciando o ciclo de evolução na humanidade, né? São as almas jovens, emanadas há pouco tempo do foco eterno. Então, esses espíritos jovens, eles chegam à humanidade, como nós também fizemos, tomam um lugar entre os povos selvagens, entre os povos primitivos, que habitam continentes e mundos atrasados, para depois serem alçados nas nossas civilizações, em mundos um pouco mais avançados. Antes do nosso, de provas e expiações, nós temos mundos primitivos, e que nós também já estagiamos e passamos por lá. E agora, no mundo de provas e expiações, nos encaminhando para um mundo de regeneração, e que também passaremos para a regeneração de acordo com o nosso esforço pessoal. Não é o meu pai que vai me guiar para um mundo de regeneração, não é o meu irmão. Eles vão auxiliar, eles vão nos motivar, eles vão nos puxar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas se eu emperrar e ficar, eu fico. Então, quando esses espíritos mais jovens, eles penetram num mundo um pouco mais avançado, eles podem ser percebidos pela falta de jeito, pela ingenuidade, pela própria incapacidade de entendimento e principalmente pelas paixões mais violentas, porque ainda eles não têm o domínio dos seus sentimentos, eles ainda não têm uma certa disciplina dos sentimentos, das atitudes, dos pensamentos. E tudo isso daqui a pouco nós misturamos novamente. Vamos lá. O objetivo das encarnações sucessivas. No encadeamento das estações terrestres, continua a completar-se a grandiosa obra da nossa educação, a edificação da nossa individualidade, da nossa personalidade moral. Então, por que é que reencarnamos sucessivamente? Para que a gente possa completar a nossa formação, a nossa educação. Aquilo que a gente não consegue nesta existência melhorar, nós teremos outras oportunidades, graças à bondade e à justiça de Deus. A bondade de Deus favorece com que a gente reencarne tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento. E a justiça de Deus é que todos os avanços que fizermos, nós levaremos. Toda a pontuação positiva, nós levaremos. Toda a negativa também. Então, aquilo que a gente não conseguiu desenvolver muito nessa, nós teremos outras oportunidades. Não consegui trabalhar muito orgulho e egoísmo nessa, não tem problema, vai voltar. A gente volta até a gente aprender toda a lição. É como nesse desenho, né? Que às vezes a gente está pintando o retrato, né? E a gente olha e diz, pá, ainda não está bom. Acho que vou ter que voltar muitas vezes, né? Para que eu possa
me melhorar. Em alguns momentos a gente também pode olhar e dizer, gostei. E quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em reforma íntima, a tendência é que a gente só pense naqueles aspectos que a gente não melhorou ainda. Eu sou orgulhosa, sou egoísta, olha a vaidade, olha a raiva, olha... Mas quanta coisa a gente já aprendeu? De caridade, de bondade, de paciência, de tolerância. Daí a gente pode se olhar no espelho e dizer, a foto está ficando boa. Tem mais alguns pontos. E é esse o objetivo das encarnações. Para que a gente possa chegar à perfeição. Quantas vezes forem necessárias para a gente sair do mundo primitivo, porque não nos encaixávamos mais com aquele perfil. Viemos para de provas e expiações e estamos a um passo do mundo de regeneração. Nós aqui não vamos reencarnar na Terra como planeta de provas e expiações. Ou nós vamos reencarnar na Terra como regeneração, ou nós vamos ter que habitar um outro mundo de provas e expiações que não é a Terra. Depende do nosso esforço de cada um de nós. É por essa razão que a gente precisa encarnar nos mais diversos meios. Vamos imaginar que parte aqui reencarnasse eternamente como uma mulher camponesa do sul da América do Sul. Sempre a mesma cultura, sempre as mesmas facilidades, as mesmas dificuldades. Então, nós precisamos encarnar em diversas condições. Nós vamos passar, já passamos e vamos passar pela prova da pobreza, pela prova da riqueza, por experiências de renúncia, por experiências de trabalho, como homem, como mulher. Todas as experiências nós precisamos passar para que o nosso aprendizado seja completo. Eu não posso passar todas as existências só estudando matemática. Eu só vou aprender matemática. E eu preciso aprender geografia, história, biologia. Então, eu tenho que passar pelas mais diversas condições para que o meu aprendizado aconteça e seja amplo e eu possa subir mais alguns degraus. Passamos também por experiências de estudo, dedicação, caridade, através das quais nós demonstramos a inteligência e o coração também se enriquece com a aquisição de novas qualidades. Temos alguns exemplos aqui, poderíamos ter outros, né? Jesus, Allan Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Então, são existências que nos trouxeram muita reflexão. Muitos dos estudos que nós fazemos estão baseados, por acaso, não por acaso, nessas imagens que estão nesse slide. Então, são pessoas que naquelas existências se dedicaram ao estudo para poder deixar a todos nós exemplos e escritos
que favoreçam a nossa melhoria, o nosso crescimento, a nossa reflexão. Também teremos existências de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade, né? Ocorrerão também existências onde o orgulho e o egoísmo poderão ser abafados pelo nosso sofrimento, provas dolorosas de resgate, como eu falei antes, a justiça de Deus. Se a gente não consegue ir aprendendo e se melhorando e tratando melhor os nossos irmãos, como a gente diz, né? Quando eu não consigo aprender pelo amor, eu acabo tendo que aprender pela dor, que é através do sofrimento. Então, também fizemos muito aprendizado através do sofrimento. A nossa imperfeição ainda é tão grande que muitas vezes não permite que a gente enxergue o caminho do amor para se melhorar. Ainda, por vezes, o orgulho fala mais alto, a raiva, a vaidade, a inveja. A gente ainda é dominado por esses sentimentos, e aí, se a gente não aprende, vem a dorzinha para colocar a gente de volta no caminho, né? Dizer, está na hora de acordar, volta, né? Vamos aprender, vamos tentar aprender tudo de novo. E aí, depois da gente ver como podem ser os nossos retornos, né? Espíritos em diversos estágios de evolução, espíritos mais ou menos com a mesma idade, mas com conhecimentos diferentes, resgates diferentes a serem feitos, e aí aparece a família. Aí a gente coloca toda essa diversidade no mesmo lar. Allan Kardec nos diz: é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do renascimento, na reencarnação, né, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Olha só o que a gente vem fazendo em família: aprender a conviver, a conhecer e a respeitar. É isso que a gente veio fazer junto. E a gente tem que entender, e graças ao Espiritismo a gente tem esta clareza que nos auxilia de entender que temos missão, temos resgate, temos afetos e temos desafetos, e vamos viver no mesmo lar. Porque precisamos aprender a conviver. Retornamos ao corpo físico para dar continuidade à tarefa. A gente já começou lá no comecinho. E através da reencarnação teremos uma nova oportunidade para este trabalho no campo do progresso evolutivo de cada um de nós. Por isso, nós precisamos de um porto seguro para recomeçar a jornada. E esse porto seguro se chama família. É ali que nós vamos buscar apoio, encontrar o apoio e fazer os aprendizados que são necessários. É no ambiente familiar que as almas se encontram ou reencontram, sob variados motivos. Resgate. Tivemos dificuldades na outra existência, vamos voltar junto e vamos nos acertar. Afeição. A mesma coisa.
já convivemos, já tivemos bons momentos e vamos fortalecer a afeição. Vamos imaginando a nossa família, né? Pai, mãe, irmãos, filhos, depois vem esposa, esposo. Vamos imaginando se a gente meio que não identifica isso. Mais afinidades, afeto que já vinha, né? Fortalecimento, estreitamento de laços que já tínhamos, desafetos, resgates, aprendizados a fazer. Naquele outro slide falou de aprender a conviver, a conhecer e a respeitar. E faltou uma coisa muito importante, que é o perdoar. Então, e é nesse ambiente, então, que vão se unir essas criaturas, que vão ter a questão do resgate, da afeição, fortalecimento de laços, o estreitamento de laços, a prática da amorosidade, do carinho, do perdão, do entendimento. Tudo isso a gente aprende na família. Pois nesse ambiente de convivência contínua, é um ambiente de interdependência, na condição de pai, filho e irmão, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. Para que a gente aprenda a nos amar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que perdoar, a gente tem que tolerar. E o Espiritismo nos ajuda, porque a gente entende que daqui a pouco, aquela dificuldade que eu tenho é um acerto de uma dificuldade que já existia maior antes. E se eu sei disso, eu posso começar a ser mais tolerante. Processo educativo. Cuidar do pensamento, das atitudes, das ações. A renovação das criaturas se dá através da educação. A gente já falou, vamos falar até mais um pouquinho sobre educação. É autoeducação. A gente perceber as nossas imperfeições e lutar contra elas. É um processo de educação pessoal, que é aquele esforço pessoal que a gente falou antes lá, que cada um de nós precisa fazer. A educação se inicia na infância, desde os primeiros momentos do espírito encarnado, e a responsabilidade de educar estas almas que retornam completo aos pais. Então a gente recebe aquelas criaturinhas pequenininhas, fofinhas, né? Com uma fragilidade enorme, que não vão sobreviver sem os pais. Não tem como a gente deixar a criancinha uma semana em casa e voltar 10 dias depois. Não dá. Tem que cuidar. São frágeis fisicamente, mas aquele espírito que está lá por vezes é mais velho do que a gente. E ele traz com ele as suas virtudes e as suas imperfeições. E compete aos pais o trabalho de observar e educar. Eles vêm frágeis e nos primeiros anos suscetíveis aos reajustes. E aí é que é o papel dos pais. Não é depois que está adulto que daí eu vou ensinar alguma coisa. É quando eles estão ainda suscetíveis à orientação dos pais, ao encaminhamento dos pais, né? À fala, ao diálogo, ao exemplo.
que começa a nossa função de pai e mãe. Se é muito importante a gente dirigir um carro, a gente tem que cuidar, não pode provocar um acidente, daqui a pouco um acidente gravíssimo, muitos óbitos, né? Uma irresponsabilidade da nossa parte pode fazer um grande estrago. Se é importante também a gente dirigir uma empresa, imagina uma empresa com centenas de funcionários, quantas vidas, quantas famílias, dependendo daquilo. É muito importante. Imaginemos então a importância de dirigir um espírito eterno em seus primeiros passos na encarnação. Olha a responsabilidade que temos como pais, como família, né? Quando a gente fala pai, é pai adotivo, é pai do coração, é pai biológico, não tem nenhuma distinção. Quando nós iniciamos uma família, nós aumentamos a família, há uma grande responsabilidade, porque aquilo que nós conseguimos transformar naquela criança vai ficar no espírito que é eterno. Não vai ficar daí quando morre acaba. Se eu fizer errado, vai acabar. Não vai acabar. Então a nossa responsabilidade é muito grande. As situações meramente humanas passam. A questão de subsistência, alimentação, aquela preocupação inicial que a gente tem. A alimentação está com frio, não está com frio. Agora tem que começar outro tipo de alimentação. Não está dormindo, está com dor de ouvido. Está na hora de ir para a escola, em que escola? Natural. Mas isso tudo é da parte material. E o que nós precisamos ter firmeza é com relação à moral, ao caráter, aos sentimentos, que estes sim são elementos divinos que caracterizam a alma, o espírito, e que na infância se encontram então predispostos à chance de se reajustar e aprender as novas lições. O compromisso de sermos pais ou mães foram assumidos na pátria espiritual, né? Lá no nosso planejamento reencarnatório, e reafirmados por ocasião do nosso casamento, quando decidimos iniciar uma nova família, né? A responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos, não somente na questão de alimentos, vestuário, lazer, escola, etc., mas principalmente na nossa dedicação como pais de colocar no coração dos nossos filhos os sentimentos e virtudes que orientarão e iluminarão a caminhada deles. E essa caminhada deles não é agora nessa existência. Não são os meus filhos que eu tenho agora. Porque eles continuam. E aquilo que nós conseguimos colocar como avanço são degraus que eles conseguem subir na evolução deles. Deus colocou o filho sob a tutela de pais, a fim de que os pais dirijam esse filho pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando ao filho uma organização débil e delicada, aquele bebezinho frágilzinho, pequenininho, todo amoroso, todo carente que a gente recebe, que torna propício a todas as impressões. Se o filho vier a sucumbir, quer dizer, se enveredar pelo caminho do mal, por culpa do não acompanhamento dos pais, os pais suportarão este desgosto
resultante desta queda, desse descaminho, né? E partilharão dos sofrimentos do Filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então, é bem importante que a gente preste atenção neste item e no seguinte, né, que nós vamos falar. Então, se nós não fizermos o nosso papel, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós aceitamos lá no nosso planejamento de receber e encaminhar os filhos, com aquelas dificuldades que a gente já sabia que viriam e que a gente já viu aqui, são espíritos às vezes mais jovens, portanto ainda com bastante caminhada, às vezes são espíritos tão velhos quanto nós, mas que avançaram menos, e eles vêm para o nosso cuidado. Então, se eu não fizer a minha parte, né, eu vou ter que suportar o desgosto de não ter feito a tarefa. Mas, por outro lado, se eu me esforçar ao máximo, fizer tudo e mais um pouco que estiver ao meu alcance, e mesmo assim eles enveredam pelo caminho do mal, eu posso ter a minha consciência tranquila, porque eu fiz a minha parte. Então, muitas vezes, nós aceitamos como filhos espíritos com bastante dificuldade. E quando a gente encarna, a gente gostaria de elevá-los ao máximo. Mas talvez a nossa proposta foi só evitar grandes descaminhos. E isso é atingido. Então nós não precisamos nos responsabilizar, desde que a gente faça a nossa parte. Desde que a gente não desista deles. A gente aceitou esses filhos. E a gente sabia da caminhada de cada um. Então, o nosso melhor nos dá a consciência tranquila. E também nos dá a oportunidade de, numa outra existência, voltar e completar. Não é assim. Terminou, não consegui fazer o que eu imaginava, mas nós vamos ter outras oportunidades. Deus é justo e é bom. E nós vamos chegar até o final fazendo o encaminhamento desse nosso querido. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, nós pais, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, quando nós decidimos por ter um filho, nós sabemos que naquele corpo vai encarnar um espírito que precisa da nossa ajuda, e que nós temos um papel. Pais e mães, nós temos um papel na educação, no aproximar esse Espírito de Deus, quer dizer, nos ensinamentos de Jesus, uma vida moral digna. Continuando no mesmo texto do Evangelho, os vossos cuidados
e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E é isso que a gente tem que ter sempre em mente, mesmo naqueles momentos que às vezes a gente pode estar desalentado, desanimado. Não, eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso com este Espírito que veio para mim. Então vamos lá, né? Porque eu vou ter que dar conta, eu vou ter que depois explicar o que eu fiz. E eu tenho que fazer todo o meu melhor, porque é grande a minha responsabilidade. Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de nós, pais, dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele, para nós pais e para ele filho, outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escoraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vos-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, nos casos mais graves de relacionamento dentro da família, nós podemos ter tido situações muito graves também lá atrás. E a gente viu antes da reencarnação, quando falamos em reencarnação, além da evolução do espírito mais jovem, menos jovem, avançado mais ou menos, também os desafetos, os resgates, e se a gente veio na mesma família, é para expiar e é para perdoar. Porque a gente veio para aprender a respeitar e a amar. E é assim que a gente vai evoluir. A gente não vai subir nenhum degrauzinho, a gente não desce, a gente pode parar. A gente não vai subir nenhum degrauzinho se a gente ficar na briga, na raiva, na vingança. Não. A gente tem que aprender. Paciência, tolerância, amor, caridade, misericórdia, perdão. Porque só assim a gente vai subir alguns degrauzinhos. E a gente leva os nossos queridos junto. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la sim, tanto ignorante quanto sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, quando a gente sabe que pode ter aquele espírito que a gente tem dificuldade dentro de casa, mas essa dificuldade eu posso ter criado lá na outra existência. Quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil a nossa função. Porque aí a gente percebe que a gente está aqui para aprender a amar e a respeitar e a perdoar.
E o melhor lugar para exercitar é dentro de casa, é na família. Porque os nossos grandes acertos, assim como os nossos grandes momentos de estreitamento, de afeto, estão dentro da família. Se eu tenho uma situação grave para resolver, não vai ser com um espírito que eu vou encontrar quando eu tiver 80 anos, não vai dar nem tempo. De repente eu nem sei mais o que é para fazer. Se eu tenho um acerto grande para aprender a conviver e a perdoar, é lá do comecinho. E o comecinho é onde? Na família. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Às vezes a gente vê aquela criancinha que tira o brinquedo da outra criança, não porque vai brincar, só porque gosta de ver o outro chorar, né? E daí a gente diz, ai, que bonitinho, né? Que coisinha bonitinha, olha só. Não é bonitinho. Não é bonitinho. E é isso que a gente está atendendo. Nossa, olha que esperta essa criança. A gente tem que prestar atenção, conversar, exemplificar, corrigir, porque é quando criança que a gente consegue corrigir. Todos os males se originam no orgulho e no egoísmo. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Vamos voltar um pouquinho ali no jardineiro. Quando a gente planta uma árvore, 70, 80 centímetros, o que a gente faz junto? Põe uma estaca. Não é isso que a gente faz? Planta a árvore, põe uma estaca, dá uma amarradinha. Para quê? Para que ela venha reta. É uma comparação perfeita. Se eu deixar essa árvore ficar com 4 ou 5 metros torta, não adianta eu querer pôr estaquinha depois, porque ela não vai voltar. Ela vai quebrar e ela vai ficar torta. Então é a mesma coisa, observar. Nós, pais, precisamos observar e ir corrigindo os nossos filhos desde pequenos, quando eles estão mais suscetíveis a fazer os reajustes, a fazer o entendimento e reajustar-se, porque eles vão sofrer menos depois. E estarão encaminhados para avançar, subir mais alguns degrauzinhos naquela escadaria que a gente viu lá no começo. Quando os pais não feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural, que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, então aquela tristeza que a gente tem por não ter conseguido, né, que o nosso filho se desviasse do caminho do mal, né, ficasse só no caminho do bem. Deus reserva grande e imensa consolação
na certeza de que se trata apenas de um retardamento, e será concedido-lhes concluir, noutra existência, a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então, tenhamos nós sempre a certeza de que nós podemos continuar a nossa obra de educação dos nossos filhos. E que chegará o momento em que eles reconhecerão isso. Não que o papel do pai seja de ficar esperando o reconhecimento dos filhos, né? Mas é porque vai ter satisfação em ver que os nossos filhos estão bem encaminhados, né? Que cumprimos com o nosso papel, com o nosso compromisso dentro do planejamento. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, possam assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, não é por acaso que somos criados em família, não é por acaso que em nossa família tem aqueles espíritos, porque nada é feito por acaso, tudo tem um motivo, né? E a doutrina espírita, com aqueles esclarecimentos que fizemos também no início, né, nos ajuda a fazer o entendimento, nos facilita nessa questão da educação dos nossos filhos. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas é a obra divina no coração do homem. Esse é o nosso papel como família, né? O trabalhar a obra divina, a obra de Deus no coração dos homens, ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor, através do trabalho incessante na prática do bem. Então, eu agradeço a atenção, quase uma hora de fala, peço desculpas por ter passado um pouquinho, mas que seja bem importante a reflexão que a gente faz sobre o nosso papel e sobre o entendimento das leis divinas. E isso vem a facilitar o nosso papel como membro de uma família. Muito obrigada. Meu Deus, quanto aprendizado em minutos. Gratidão a Deus pela oportunidade desses aprendizados, gratidão à espiritualidade da casa e gratidão a Elisete pelos ensinamentos. Enquanto a gente respira um pouquinho para assimilar todo o conhecimento, aumentar um pouquinho a música. Então, nesse momento, nós passamos para a segunda parte, da nossa noite, com o passe espírita coletivo, para o qual eu peço que todos se coloquem em posição confortável nas suas cadeiras, novamente em relaxamento mental, corporal, elevando o pensamento a Deus, a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, a espiritualidade luzeira dessa casa. Lembrando que o passe espírita é uma transmissão de energias benéficas emanadas pelos espíritos luzeiros e benfeitores dessa casa, através dos nossos médiuns trabalhadores. Eu solicito então nesse momento que seja baixada a intensidade da luz do salão, que os trabalhadores da casa se posicionem de forma a fecharmos a corrente de energia.
e vamos à nossa prece final. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado a bênção do arrependimento, ao espírito dai a verdade, à criança dai um guia, ao órfão dá um pai, uma mãe. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé em dias melhores. Senhor Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Uma só voz, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Nos comprometemos a seguir o teu caminho, os teus ensinamentos, para que sejamos dignos e merecedores de toda esta tua bênção. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos. Fica o convite já para a palestra da próxima quinta-feira. Que possam todos seguir em segurança para as suas casas. E até a semana que vem. Boa noite a todos.